Sempre na presença dele vai ter renovo, louvado a Deus. Glória a Deus. Ainda que você e eu não subamos atrás do milagre, sim de renovo, mas o renovo de Deus já é um milagre sobre a nossa vida. Amém? Todos acharam? Evangelho de Lucas, capítulo 5, vamos ler a partir do versículo 27. Diz assim a palavra do nosso Deus: e depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe, segue-me. E ele, deixando tudo, levantou-se e seguiu. E fez Levi um grande banquete em sua casa. E havia ali uma multidão de publicanos, e outros que estavam com eles à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? E Jesus respondendo disse-lhe: não necessitam de médico os que estão sãos, mas sim os que estão enfermos. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Louvado seja o Senhor. A igreja pode assentar-se. Glória a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Meus queridos amados irmãos, em toda a palavra do nosso Deus, em todas as sagradas escrituras, nós sempre nos deparamos com um Deus que sempre tem um projeto, um Deus que sempre tem uma oportunidade, uma forma e muitos meios de resgatar o homem para a sua presença. Porque o desejo de Deus nunca foi de ver o homem permanecendo longe de si. O homem, nós bem sabemos que ele tomou o seu curso sem destino, a partir do momento que ele desobedece e ele quebra aquilo que Deus estabeleceu como princípio e como mandamento para a vida dele. Pois nós bem sabemos que enquanto nós estamos nos princípios e dentro dos mandamentos do Senhor, nós passamos a andar em uma vida onde Deus estará conosco e nós estaremos com Ele, louvado seja o Senhor. Mas ao quebrar esses princípios, é bem verdade que o homem ele passa a viver uma vida andando segundo a sua própria vontade, seu próprio curso, e essa nunca foi e nunca será a vontade do Senhor. Por isso que Deus, na sua infinita e grande misericórdia, Deus, no seu grande amor, Ele sempre proveu para o homem um escape, uma oportunidade, uma forma de que o homem viesse, através dele, voltar para a sua presença. Porque o homem não pode, de maneira nenhuma, se voltar-se para Deus, na condição que ele está, sem que haja uma intervenção do céu, sem que haja um mover sobrenatural de Deus, para que o homem possa entender e compreender que o lugar dele é na presença do seu Criador. A Bíblia diz lá em Isaías 53 que o homem, ou nós, vivíamos como ovelhas desgarradas, se extraviávamos nos nossos próprios caminhos. Essa era a condição do ser humano. Jesus chega certa vez no seu ministério, ele olha para a multidão e viu que a multidão era como ovelhas que não tinha um pastor. E ele veio com esse desígnio e esse propósito, mostrar ao povo que ainda que o ser humano estivesse sem direção, desnorteado, ele veio com o propósito de conduzir o homem a um novo e vivo caminho. Louvado seja Deus. E para isso, a voz poderosa do nosso Salvador, ela ecoava em muitos ouvidos e em muitos corações naquela época, com um chamado, com uma mensagem, com uma doutrina, com repreensões, mas tudo isso era para trazer o homem novamente para o centro do propósito de Deus. Porque Deus não quer que o homem esteja fora desse projeto, mas Deus quer que o homem esteja inserido em um projeto de salvação e de vida eterna. Ontem foi ministrado aqui, onde falou muito sobre o homem da mão mirrada, onde Jesus manda ele se colocar de pé e vir para o meio. Porque Deus não quer que você esteja fora, Deus quer que estejamos dentro.
para que todos possam a cada dia contemplar que quem tem feito algo na nossa vida não são os nossos méritos, não é as nossas capacidades, porque o homem com toda a sua capacidade, o homem é um ser humano com todo o seu intelecto, sabedoria e conhecimento, isso só tem levado ele a distanciar-se do seu Deus, porque o homem usa dos seus mecanismos para viver a cada dia sendo escravo do mundo, escravo das trevas, escravo do pecado. Hoje é uma data, um dia que as pessoas estão comemorando os seus deuses, as pessoas estão fazendo fogueiras, as pessoas estão adorando a idolatria, as pessoas estão praticando uma festa pagã e diabólica, porque o Cristo nunca veio instituir festa pagã, o Cristo veio instituir um caminho de salvação e de vida eterna. Só que os fariseus da época, os religiosos, assim como eles quebrantavam a palavra de Deus, dando mais crédito às suas tradições religiosas, hoje não é diferente. O que prevalece hoje é a tradição religiosa, onde as pessoas creem que é preciso fazer uma fogueira para que venha a chuva, é preciso fazer uma fogueira porque isso é a tradição, aprendemos dos nossos pais, os pais aprenderam dos pais, e os pais aprenderam dos outros pais, e assim isso vai passando de geração a geração, enquanto a tradição vai prevalecendo, os princípios de Deus e a palavra estão se perdendo a cada dia, e nós não podemos de maneira nenhuma, igreja, permitir com que esses princípios, porque a palavra de Deus se perca em nosso meio, na nossa casa e no nosso coração, porque o quanto de cristão que tem, cristãos, evangélicos, seja lá o que for, crentes, que estão no mesmo curso, que têm o mesmo entendimento, porque dizem que não tem nada a ver, mas tudo aquilo que a gente faz, tudo aquilo que a gente pratica, que a religião, que o paganismo pratica, nós estamos inseridos na mesma vontade deles, uma vontade das trevas, e essa não é a vontade do Senhor para a nossa vida. Das trevas nós já fomos libertos, louvado seja o Senhor. Das trevas o Senhor já nos resgatou e nos trouxe para a sua maravilhosa luz, bendito seja Deus. E Jesus, irmãos, ele veio com esse propósito, não de si mesmo, mas o Pai enviou ele com esse propósito e com essa finalidade de mostrar um caminho, e esse caminho ele é estreito, e por ser estreito não cabe a minha vontade, não cabe a nossa vontade, os nossos prazeres e desejos, e sim unicamente a palavra dele é que precisa ser prioridade na nossa vida. Pessoas estão festejando, cultuando a Deus os pagãos, e acham que não. Por quê? Porque a palavra diz que o Deus desse século cegou o entendimento dos incrédulos. Essas pessoas são incrédulos, essas pessoas só creem se verem, se tocarem. E a Bíblia diz que eles foram cegos, se tornaram cegos pela incredulidade, para que a luz do Evangelho, para que a revelação, o entendimento, a clareza da palavra não chegue aos seus corações. E nós também um dia estávamos assim, nesse mesmo curso, nesse mesmo caminho, nesse mesmo destino de perdição, de ruína e destruição, mas louvado seja Deus que o Senhor cruzou esse caminho de morte e nos ofereceu um caminho de vida. Aleluia! E não foi diferente com Levi. Para quem não sabe quem era Levi, Levi é o próprio Mateus, o evangelista Mateus, que também era considerado como Levi. E o nome Levi significa junto ou aderido, enquanto o nome Mateus significa dom de Deus. Hoje nós precisamos ser vistos não como alguém que está junto do pecado, junto do mundo, junto da prostituição, junto dos escarnecedores. Nós precisamos entender, eu e você somos dom, somos dádiva de Deus, somos presente pelo qual Deus deu ao seu Filho Jesus, louvado seja o Senhor. Glória a Deus. E esse homem, ele era cobrador de impostos, ele era um publicano. E a Bíblia, quando fala dos publicanos, sempre era uma profissão mal vista no meio do povo de Israel, dos judeus. Levi era um judeu, e ele se agregou ao reino romano
imposto. Só que os impostos que eram cobrados eram de forma exorbitante, era alto demais, era acima do padrão normal. E com isso os publicanos eram considerados como grandes homens pecadores, ao ponto que a cultura judaica associava o publicano ao mesmo pecado da prostituta. Tamanho era o erro e o pecado que esses homens viviam cometendo. E essa era a condição de Levi, um homem que vivia roubando, assim como Zaqueu, também era chefe dos publicanos e era rico, era ladrão, era mal visto na sociedade. Mas assim como a salvação chegou para Zaqueu, a salvação chegou para Levi, e a salvação chegou para cada um de nós do lado de Deus. O Senhor, no seu ministério, Ele deu muitas experiências a tantos, oportunidades de salvação. Há aqueles que aceitaram, há aqueles que receberam de bom grado a palavra, e há aqueles que rejeitaram. Falando que ricos, não tem como não falar do jovem rico, que com suas riquezas, que estava dominando, reinando o seu coração, ao ouvir o chamado do Senhor, ao ouvir o apelo do Senhor: vem, segue-me, e tu terás um tesouro no céu. E a palavra diz que ele triste se afastou, ele triste conduziu o seu caminho de vida, porque ele tinha muitos bens. Não é porque os ter bens nos faz ser impedido de alcançar a salvação, mas é quando os bens nos têm. Não é ganhar dinheiro que nos leva a perder salvação, é quando o dinheiro nos ganha. Não é viver para isso, mas é viver para Cristo. Louvado seja o Senhor. E Levi, irmão, nessa condição de pecador, Jesus, ele de passagem, ele anuncia a salvação, ele começa a proclamar o reino de Deus. O contexto desse capítulo vem falando de muitos milagres. Jesus cura enfermos, Jesus faz a multiplicação de pães, Jesus opera maravilhas. Jesus começa a convocar aqueles que ele escolheu para si. E chega em Levi. Levi estava sentado na recebedoria, recebendo os impostos, cobrando os impostos. E Jesus, ele não perde tempo, ele lança uma palavra sobre Levi. E o versículo 27 que nós lemos diz assim: e depois disso saiu e viu um publicano chamado Levi, assentado na recebedoria, e disse-lhe: segue-me. E o versículo 28 diz: e ele, deixando tudo, levantou-se e seguiu. Louvado seja o Senhor. Meus irmãos, o Senhor não parou, não perdeu tempo. O Senhor foi bem rápido e fato com o objetivo: segue-me. O chamado do Senhor não é para vivermos uma boa religião, não é para viver momentos de felicidades temporais, não é apenas para ter uma vida próspera ou boa, sossegada neste mundo, porque o Evangelho não nos oferece isso. Ele foi em fato: segue-me. E a palavra dele para mim e para vocês: nós estamos dispostos, irmãos. Talvez nós estamos assentados, talvez nós estamos preocupados com os lucros financeiros, com aquilo que o mundo, ao trabalho, pode nos proporcionar, ao ponto de até mesmo nós se deixarmos viver uma vida desonesta para poder ter um lucro a mais. E Jesus, ele sabe, vê e conhece todas as coisas. E diante daquele homem pecador, diante de um homem que era rejeitado pela sociedade, mas não rejeitado pelo céu, porque o céu, ele enviou Jesus, o Pai enviou Jesus, não para condenar o homem, mas para que o homem fosse salvo por ele. Louvado seja o Senhor. E esse Levi, ele representa toda a raça humana que está debaixo da mesma condição de pecado, de desobediência. E até mesmo nós cristãos, que temos experiências com Deus, às vezes nos encontramos em momentos difíceis, pecando, falhando, sempre querendo se dar de bem nessa vida. Esquece que só tem uma forma de nós se darmos de bem: é com Cristo Jesus. Aleluia. E o se dar de bem que eu digo não é ter uma vida próspera financeiramente, mas é entender: eu posso perder tudo aqui, mas eu encontrei um galardão celestial. Porque a mensagem central do Evangelho é você entender que precisa renunciar, negar, se desprender para poder alcançar algo maior.
Não tem como ter algo melhor, mais novo, mais glorioso, se eu não desprender daquilo que eu tenho nessa terra. No nosso coração precisa existir uma única esperança, irmãos, que a única forma de alcançarmos salvação e vida eterna não é pelos nossos esforços, não é pelos nossos bens, não é pela nossa condição humana, pela nossa classe social, mas é pela graça gloriosa que é em Cristo Jesus. E esse chamado de Deus e Cristo para Levi era uma manifestação da graça. Segue-me. Jesus viu como ele estava assentado. Jesus sabia que era aquele homem, porque ele conhece o homem por dentro e por fora. Ele é aquele que sonda os corações. Ele sabia que ele era um homem pecador, um homem justo, um homem que roubava, um homem que cobrava além daquilo que deveria cobrar, um homem que dentro da cultura judaica, ele tinha traído o seu povo, se associando a outro império, a outro povo pagão, idólatra, só para ter benefício. E o que a gente mais vê hoje em dia, irmãos, é uma série de pessoas que estão dentro das igrejas, mas só para ter lucro financeiro, estão sendo capazes de se associar com coisas que não glorificam o Senhor, com paganismo, com idolatria, com desonestidade, para poder se dar de bem. Nós precisamos entender que não adianta ter tesouros nessa terra e não ter um tesouro celestial. Não adianta. Se Ele quiser proporcionar os tesouros para mim, para você, Ele vai proporcionar para cumprir os seus propósitos. Mas entendamos uma coisa: o que precisa estar no nosso coração é um reino celestial para os céus. E Jesus disse: o reino está dentro de vós. Então, se o reino de Deus está dentro de nós, o que deve estar de nós é um reino espiritual. As palavras devem se preocupar em ser reino espiritual. Chega, irmão, de vivermos tanto para um reino terreno. Precisamos trabalhar, precisamos batalhar, precisamos, mas não precisamos ser escravos dessas coisas, escravo disso, como esse homem era. Traía o seu povo, traía a sua religião, traía a lei de Deus, traía o próprio Deus, para ver uma vida boa. É melhor não termos nada, mas temos o Senhor conosco. Porque a gente diz que é não ter nada e ter o Senhor conosco, mas só quando a gente tem o Senhor conosco, a gente tem tudo. A gente tem tudo. Porque quando você estiver com sede, ele vai ser a água que sai da rocha. Quando você estiver com fome, ele é o maná espiritual que te alimenta. Mas está faltando as coisas em casa, ele é Deus provedor, ele vai fazer milagre, louvado Glória a Deus. Glória a Deus. Eu estava ouvindo esses dias uma experiência, um testemunho de um irmão, o qual hoje ele é um pastor de uma igreja. E o homem usado por Deus, dentro daquilo pelo qual Deus o chamou. E ele contou uma experiência que não morava em casa própria, de aluguel, um bairrozinho simples, humilde, e servindo ao Senhor para a igreja. Andava de bicicleta, ia para o culto levando a esposa no quadro na bicicleta, e juntando uma economiazinha para comprar sua casinha, sua casa própria. Sempre orando ao Senhor, apresentando. E chegou um certo tempo que ele tinha já algum valor. Não era o suficiente, mas tinha um valor bom guardado para comprar sua casa. E chegou um dia que ele orando em casa, mas ele e a esposa, no final da tarde, receberam um casal de irmãos que vinham de longe, sempre iam na casa dele, e eles iam orar junto, buscar o Senhor, jejuar, estudar a palavra. E esse casal não tinha transporte, vinha de Uber, era dificuldade, longe. Quando não tinha dinheiro, quando não tinha, vinha a pé. E eles passaram a tarde orando e o casal foi-se embora. E a esposa chamou eles. Eu estava orando e Deus me inquietou a tarde toda no período da oração. Que era para você comprar um carro e dar a esse casal. E esse irmão desses pastores disse: se Deus falou com você, também vai falar comigo. Bora. E passou um dia, 2 dias, uma semana, e Deus não falou. E ele começou a entender, não era de Deus. Talvez a mulher com sentimento, né, de ver a necessidade do irmão. E ele certeza que foi com um capão. E quando voltou da padaria,
encontrou um senhor simples, humilde, vestes humildes, e parou na frente dele e disse: assim que diz o Senhor, porque estás duvidando daquilo que eu coloquei na boca da tua esposa, faze depressa o que eu te mandei, e eu te honrarei. E ele não contou conversa. Foi na concessionária, Senhor, mostra o carro. Eu quero que o Senhor mostre qual é o carro. E foi uma, nada, foi outra, e Deus mostrou essa aqui. Comprou, pagou à vista. Chamou o irmão chegou na casa lá, estava lá o carro, um laço vermelho. E que é esse carro? Para você. Aquele pranto, aquela alegria, aquela adoração, aquela gratidão. E esse irmão diz ali: irmãos, eu comprei, Deus mandou, eu fiz. Mas o dinheiro que eu usei, eu dei para a minha casa. Era para a minha casa. Mas Deus disse que ia honrar. E eu não vou estender muito para não sair do foco da mensagem. E Deus honrou. E Deus fez um lugar tão glorioso que deu a casa para aquele irmão. Não só deu a casa, como também enviou alguém e mobiliou toda ela para a glória e louvor do nome do Senhor. Porque a Bíblia está operando Deus, quem impedirá? E eu ouvindo essa experiência, meu Deus, que Deus nós estamos servindo, que nós estamos mais vivendo experiências gloriosas. E eu estou falando aqui de coisas materiais. Aí quer dizer que Deus está preocupado, não é que Deus está preocupado em dar bens materiais, mas quando nós andamos debaixo da voz do Senhor, quando nós fazemos o que Ele nos pede, Ele nos levará a viver o sobrenatural. Porque até a nossa vida material precisa estar no governo do céu, porque tudo que temos não é nosso, Deus nos deu para nós administrarmos. E tem muita gente padecendo, com tantas bênçãos, estão padecendo, porque não tem sabido administrar. Porque estão administrando segundo as suas vontades e não segundo a vontade do Senhor. E Ele nos chama, meus irmãos, com esse propósito de vivermos e conhecermos um grande, aquele que é poderoso. É que o irmão citou aqui ontem. É bom ver os milagres na vida dos outros, é bom ver os outros sendo usados, é bom de ver Deus fazendo nos outros, mas melhor ainda é ver Deus fazendo em nós. Melhor ainda é vivenciar essa experiência. Melhor ainda é adquirir na caminhada uma bagagem espiritual, como Paulo disse: ninguém me moleste, porque eu trago no meu corpo as marcas de Cristo. Você tem marcas de Cristo na tua vida, você tem experiência na perseguição, no jejum, na luta, na peleja. Quando a luta bateu, quando a tribulação se levantou, você dobrou o joelho, você jejuou, você orou, você foi chorar, se humilhou para ver Deus fazendo. Ou muitas vezes nós tentamos resolver do nosso jeito. E às vezes do nosso jeito, a gente arruma um jeitinho aqui e acolá, às vezes até se sai do problema, se sai da dificuldade, mas não teve nenhum milagre. Não teve nenhuma intervenção do céu. E o que Deus quer é que a gente venha depender plenamente dEle, porque Ele nos chamou para viver o milagre sobrenatural. A palavra de Deus para Levi foi: segue-me. Segue-me. Que palavra poderosa foi essa? Que voz poderosa foi essa? Que Jesus aprendeu: segue-me. E o 28 diz: e fez Levi. E o versículo 28 diz: e ele, deixando tudo, levantou-se e seguiu, louvado seja o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, quantas vezes Deus nos chama para algo e a gente continua sentado? Quantas das vezes Deus insiste: meu servo, levanta, meu servo, vem, meu servo, mergulha, não tenha medo, faça, eu serei contigo, eu me responsabilizo, porque é eu que estou te chamando. Quantas das vezes Deus move o nosso coração, quantas vezes a gente se anima na presença dEle, ao ponto de querer mais, querer a obra, querer se envolver, participar, se dedicar, crescer na graça, no conhecimento, mas a gente não se levanta, porque o chamado é dEle, mas a posição é sua. Ele foi bem objetivo: segue-me. Eu lhe conheço, Levi, eu sei a sua vida, eu sei quem você é rejeitado, você é mal visto, mas eu tenho um plano e um projeto da tua vida. Segue-me, segue-me. E ele, deixando tudo, se levantou. Meu irmão, deixou tudo. Ele estava trabalhando, era o sustento dele, era a vida dele, era os benefícios dele, era tudo aquilo que ele queria, que ele tinha alcançado. Mas a Bíblia diz: ele deixou tudo, porque a voz de nossa
Salvador, quando ecoa no nosso coração, é mais poderosa e mais preciosa de qualquer recurso dessa terra que possamos ter. Mas Jesus não tem beleza, não tem formosura. Alguém olhava para ele: eu vou seguir esse homem, o que é que ele quer me oferecer? O que é que ele vai me dar? O ser humano tem uma grande capacidade de querer colar com quem tem condição financeira, né? Não vou ficar perto de fulano, porque fulano é rico, fulano tem bens, ele está bem, eu vou me dar de bem. Só que meramente, humanamente falando, Jesus não tem nenhum benefício terreno para oferecer àqueles homens. Porque a palavra que saiu da boca dele não foi palavras humanas, foi palavra de espírito e vida, louvado seja o Senhor. Essa palavra não mexeu com a natureza humana de Levi. Essa palavra moveu a alma dele, essa palavra moveu o espírito dele, porque havia uma necessidade de Levi, e a necessidade dele era de salvação. A necessidade do homem é de ouvir a voz do Salvador, e o Salvador foi enviado, e ele: segue-me, vinde a mim todos vós que estáis cansados. Esse é o convite do Senhor, esse é o chamado de Deus para mim, para a tua vida: segue-me. Ele nos chama para seguir ele e seguir. Quem segue está atrás ou está na frente? Está atrás, porque quem vai estar à frente da nossa vida é o Senhor da glória. Ele é que vai conduzir, é Ele que vai ensinar o caminho, é Ele que vai mostrar, é Ele que vai desbaratar todos os inimigos, é Ele que vai tirar todas as dificuldades. Para quê? Para que possamos trilhar em um caminho onde Ele seja glorificado. É Ele. Tudo é para a glória e louvor do nome dEle. Segue-me. E ele, deixando tudo, se levantou e o seguiu. Meus irmãos, esse homem deixou tudo. Às vezes Deus pede uma coisinha, a gente é reluta para deixar. Às vezes Deus cobra algo da gente, e é uma luta para a gente deixar. Quantas vezes nós estamos fazendo algumas coisas que não agradam ao Senhor, que vão atrapalhar o nosso relacionamento com o Senhor? Não é que é pecado, às vezes não é nem pecado, mas é algo que vai entrar na nossa comunhão com Ele, no nosso relacionamento. E Ele diz: filho, eu não quero isso, deixa isso, nega isso. E às vezes a gente entende que o Senhor requer, pede, mas é uma luta. Às vezes a gente deixa hoje, amanhã, quando depois se encontra fazendo novamente. Porque a gente não está deixando com que a voz poderosa do Senhor, ela possa nos dirigir e nos fazer entender que obedecendo a Ele é melhor do que sacrificar, que obedecendo a Ele nós estaremos em vantagem, que obedecendo a Sua palavra Ele sempre vai estar conosco. Louvado seja Deus. Jesus disse: se a minha palavra estiver em você, e vocês estiverem na minha palavra, tudo que vocês pedirem em meu nome, eu vos concederei. Louvado seja Deus. Precisamos estar nele, e a palavra dele precisa estar em nós. E essa palavra entrou em Levi. Segue. E imediatamente ele deixou tudo. E você vê muito em relação ao chamado de Cristo para os homens, sempre esse mesmo contexto. Você vê que em Lucas capítulo 10, versículo 5, versículo 11, você vê essa experiência, quando Cristo começa a chamar os seus discípulos. Em Mateus 4, verso 17 e 22, Jesus está no mar da Galileia, Jesus vê os discípulos pescando, lavando a rede. Jesus: ó, segue. E diz que os filhos de Zebedeu deixou as redes, deixou o barco, deixou o pai, deixou tudo e seguiu Jesus. Louvado seja o Senhor. É necessário, irmãos, deixar para poder ganhar. É necessário se desprender do que nos prende nessa terra para viver o sobrenatural do Senhor. Pedro passou a noite toda pescando, não pegou nada, mas tinha peixe naquele mar. Tinha peixe em abundância ali, mas ele não pegou nada. Era um homem experiente, sabia pescar. Pela lógica humana, quem entendia de pescar de Pedro ou Jesus? Pedro, porque Jesus era carpinteiro. Só que Pedro não sabia que Jesus era o Criador de todas as coisas, aquele que tem um domínio de todas as coisas. E nós temos que conhecer e entender que Ele tem o domínio de todas as coisas, que nem sempre não é a nossa capacidade humana, nem sempre não é a nossa inteligência humana, nem sempre não é os nossos recursos terrenos que vai nos fazer ser
beneficiados, que vai nos fazer ser abençoados. Chega um momento que o Senhor fecha as portas, chega um momento que o Senhor permite alguma situação, sabe para quê? Para que a intervenção do céu, para que o poder de Deus possa vir sobre a mim, sobre a tua vida, para que possamos compreender: Senhor, afasta de mim, que eu sou um pecador, foi como Pedro disse. Senhor, eu não posso nada, mas o Senhor pode tudo, louvado seja Deus. Senhor, eu passei a noite toda pescando, não peguei nada, sou um homem experiente, vivo na pesca, vivo daqui, mas não peguei nada. Aí Jesus disse: volta e lança a rede de novo. E quando ele volta e lança a rede, pegou tanto peixe, que se ele não tivesse repartido com os outros irmãos do barco, o barco dele tinha afundado. Olha só, uma coisa é você estar em alto mar, pescando sem Jesus. Outra coisa é você estar pescando com Jesus. Quando ele está conosco, o negócio é diferente. Por isso, irmãos, nós precisamos entender que a nossa vida precisa estar totalmente à disposição e dependente dele. Porque se ele não fizer a nossa vida, eu e você não pode fazer. E para que a gente possa viver algo maior em Deus, é necessário dar ouvido à sua voz, renunciar à nossa carne, renunciar à nossa vontade. O próprio Cristo diz: quem quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Levi, ele, debaixo dessa palavra, ele negou a si mesmo. Ele deixou tudo, se levantou e o seguiu. 3 coisas: deixou, se levantou e seguiu. Diante do propósito que Deus tem para mim e para a tua vida, não adianta você deixar e não se levantar. Não adianta você deixar, se levantar e não seguir. Não adianta. O propósito é deixar, se levantar e seguir o mestre. Louvado. E o versículo 28 diz: e ele, deixando tudo, levantou-se e o seguiu. 29: e fez Levi um grande banquete em sua casa, e havia ali uma grande multidão de publicanos e outros que estavam com ele à mesa. E os escribas deles e os fariseus murmuravam contra os seus discípulos, dizendo: por que comeis e bebeis com publicanos e pecadores? Meus irmãos, a atitude de Levi foi maravilhosa. Diante do projeto de salvação, diante da alegria do Senhor, diante daquilo que ele sabia que iria viver na presença de Deus, a primeira coisa que ele fez em sua casa foi um banquete. Só que ele não fez um banquete só para ele chamou os outros pecadores e os outros publicanos. Sabe por quê? Porque o que é salvo não quer a salvação só para si. Aquele que foi salvo, ele quer manifestar essa salvação, essa alegria com outros que estão perdidos, como ele também estava. Deus nos salvou para sermos um agente de salvação, para pregar a palavra, levar a salvação, e que as pessoas possam provar daquilo que nós estamos provando. Louvado seja o Senhor. Ele fez um banquete na sua casa, e havia grande multidão ali, publicanos e pecadores. Que coisa maravilhosa. Sabe que banquete é esse? O culto. Você está fazendo culto na sua casa, chama os publicanos e pecadores. Não chama só os que é crente, não. O foco do culto, do objeto, a não ser que seja um culto lá interno, 4 paredes, você e sua família, mas na frente da sua casa, numa garagem aberta, faz culto. Vamos fazer culto, vamos convidar os publicanos, porque um dia nós éramos publicanos, um dia nós éramos pecadores, vivíamos na prática do pecado, mas a voz do Senhor, como ecoou sobre o coração do Levi, ecoou sobre o meu e o seu coração, e nós se levantamos, nós deixamos tudo, e precisamos continuar deixando, e seguir Ele pelo caminho. Louvado seja o Senhor. O Senhor, quando chama Bartimeu está abrindo o caminho, o céu, clamando: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus para e manda chamar. Diz que Bartimeu fez, deixando a capa, foi ter com o mestre. Todo chamado do Senhor é necessário deixar uma coisa. Sempre é necessário deixar. Porque para viver algo novo com Deus, o que é velho precisa sair da nossa vida. O jovem rico, quando chegou para Jesus, com o mestre, que deve fazer perto da vida eterna, conhece os mandamentos, conheço desde a minha mocidade. Jesus disse: uma coisa que falta. Precisa deixar para poder viver o reino de Deus. E naquele banquete, irmãos, a alegria da salvação estava presente, porque o Senhor estava presente. Nós temos que viver esse banquete todos os dias na nossa vida, irmãos.
Nós temos que viver essa alegria da salvação, porque quem era eu, quem era você? Aonde estaríamos nós se não fosse a mão do Senhor? Talvez hoje, dia 23, domingo, talvez estivéssemos à beira de uma fogueira, adorando a deuses pagãos, talvez estivesse em um show, talvez estivesse em festas mundanas, talvez muitos de nós estaríamos já embriagados. Esta é a nossa realidade. Nós estamos sentados na recebedoria, vivendo a nossa vida e os nossos propósitos. Mas um dia Jesus passou e disse: segue. E nós seguimos, louvado seja o Senhor. Porque tinha Ele na sua soberania, tem Ele na sua soberania um plano glorioso de salvação para cada um de nós. E agora, no processo de salvação, esse banquete, essa alegria, essa esperança de novo céu e nova terra, ela precisa estar viva no nosso coração, e não só para nós, mas precisamos compartilhar. E quando a gente começa a compartilhar, irmão, do que Deus nos deu, com o pobre, com o necessitado, com o pecador, vai vir as críticas. Vai vir as críticas, porque os religiosos sempre estavam presentes no ministério de Jesus. Mas não porque queriam uma bênção, não porque queriam ser salvos, não porque queriam se arrepender, mas porque queriam apontar, queriam criticar. E tem tanta gente hoje nas igrejas só para apontar, porque essa igreja é assim, não porque fulano está assim, não porque é desse jeito, não porque fulano. Eu fiquei sabendo que o irmão estava vindo para cá e deixou de vir porque vi muitos erros. Eu disse à minha esposa: foi quando ela arrumar uma igreja perfeita, que ela não vai não, porque ela vai estragar a igreja. Porque ela também é cheia de erros, né? Tem gente que está de igreja perfeita. Eu quero que as pessoas sejam perfeitas, mas eu não sou perfeito. Eu não sou perfeito. Tem alguém perfeito aqui? Não. Por isso que você está aqui, irmão. Se você é perfeito, você está no lugar errado. Você era para ser arrebatado para o céu. Porque a igreja, irmãos, é um lugar de doente. E Jesus disse isso: eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Os sãos, os que estão bem de saúde, curados, não precisam de médico, sim os doentes. Ele é o médico, nós somos os doentes. E Ele é quem nos cura, Ele é quem nos liberta, Ele é quem nos sara, Ele é quem nos transforma. Glória a Deus. As pessoas que vão atrás de igreja perfeita vão rodar muito e não vão encontrar. Vão rodar muito e não vão encontrar, viu? Só vão se decepcionar. Eu e você precisamos individualizar uma igreja que precisamos estar no propósito de Deus sendo aperfeiçoado a cada dia. E então eu vou encontrar com essa pessoa, eu vou perguntar, se ela dizer isso a mim que deixou de vir porque viu muito defeito, eu vou dizer: irmão, quando chegar em casa, se olhe no espelho e veja se você é perfeito. Veja se você for perfeito, Jesus vai te levar para o céu hoje. Se você não for, bem-vindo à igreja dos imperfeitos. Porque é o que nós somos, imperfeitos. O grande mal do povo de Deus é esse hoje: é achar que é melhor do que o outro, é achar que a igreja fulana é melhor do que a outra. Quando eu acho isso, quando eu penso isso, eu já estou dizendo que realmente eu sou como cristão. Eu sou mais pecador, eu sou mais imperfeito, porque eu estou usando a minha boca para achar que eu sou melhor do que os outros. E Deus não nos chamou para isso. Ele nos chamou para viver um banquete celestial. Ele nos chamou para fazer uma festa. A nossa casa, no nosso lar, precisa ter a festa da salvação. O nosso lar, o nosso coração precisa ter a cada dia a festa de servir, a alegria de servir ao Senhor, irmãos. Não podemos de maneira nenhuma. O mundo está se divertindo, o mundo está se alegrando, o mundo está festejando no seu curso, e nós, na presença de Deus, estamos tristes. Não, porque tem problema sempre vai existir, principalmente para quem serve a Deus de forma verdadeira e sincera. Mas essa alegria não pode depender daquilo que estamos vivendo, e sim daquele a quem nós estamos servindo. Deixa o mundo festejar, ele tem o seu curso, nós já passamos por isso, temos que orar por eles, para que Deus tenha misericórdia e salve a vida deles como nos salvou também. O nosso banquete hoje é outro. A nossa mesa hoje não é a mesa dos demônios, mas é a mesa do Senhor. O nosso lugar de alegria não é mais a festa mundana, mas é na casa de Deus, adorando e louvando o nome dele. Somos um povo separado e transformado, porque um dia estávamos nas trevas, mas Ele nos tirou para a sua maravilhosa luz. Segue-me, e nós seguimos e continuamos seguindo. E o que precisa ser
deixar, temos que deixar todos os dias. E o banquete da salvação precisa estar presente. Não se preocupe com os religiosos, com os fariseus, com aqueles que estão para apontar. Eles sempre vão existir, sempre existiram e sempre vão estar aí. Sempre vão existir eles. Sempre vão existir os fariseus, os religiosos, mas todos. Como é que teu mestre é profeta e come com pecadores e publicanos? Tem muita gente que usa disso. Jesus comeu com os pecadores, tem que estar perto dos pecadores. Não, o sentido não é esse. Jesus estava com os pecadores porque Jesus queria libertar ele do pecado. Jesus comeu com os pecadores para levar uma salvação de vida eterna para a vida deles. Não é porque Jesus estava sentado à roda dos carnecedores. Não é porque Jesus era conveniente com eles naquele momento, não. Você vê que com os religiosos da época, Jesus era madeira, pegava pesado. Mas com os pecadores, Jesus mostrava graça, misericórdia, porque ele veio para os pecadores. Ele não veio para o soberbo. Os religiosos eram soberbos, avarentos, andavam com versículos colados nas vestes por todo canto, faziam orações nas praças, longas orações, querendo parecer ser justo aos olhos do homem. E Jesus disse: hipócritas, vocês se apresentam como justos diante dos homens, mas dentro de vocês há podridão, rapina e iniquidade. Mas com aquela mulher do poço de Jacó, a samaritana, ele teve paciência e sabedoria para conversar com ela ao ponto de salvar a vida dela. Com Zaqueu desceu, entrou na casa de Zaqueu e disse: hoje houve salvação nessa casa, porque todos aqueles que buscavam Jesus para a salvação eram salvos. Jesus quer que você siga Ele pela salvação, e se buscarmos Ele pela salvação, nós seremos salvos. Louvado seja Deus. Segue-me. Mas o que é que vai me dar? Certa vez Pedro perguntou: Senhor, deixamos tudo para se seguir, o que é que nós vamos ganhar com isso? Jesus disse: não tem ninguém que tenha deixado pai, mãe, campos, casas, bens para me seguir, que não ganhe 100 vezes mais aqui e no porvir a vida eterna. Esse Deus é tão maravilhoso que além dele prometer e dar uma vida eterna, ele diz: não se preocupe não, quem está me seguindo, quem está me servindo, não vai padecer necessidade, porque eu vou prover todas as coisas aqui na terra. Aleluia. Vocês vão ter aqui sim, eu vou sustentar vocês, mas daqui a pouco está difícil, mas eu não vou desampará-lo. Nós temos que viver essa experiência. Ele nos chamou para isso. Deixa os religiosos falarem. Deixa. Jesus disse: eu não vim chamar o justo ao arrependimento. O grande problema é isso, é quando o camarada acha que é justo. Não, eu sou justo porque eu estou na igreja faz 10 anos. Eu sou justo porque eu prego a palavra. Não, eu sou justo porque eu tenho tanto tempo de igreja. Eu sou justo porque eu sou pastor. Eu sou justo porque eu faço isso. Aí é onde está a soberba, o orgulho. A Bíblia diz que a soberba prediz a queda. Todo soberbo ele cai. O diabo, que antes era um querubim ungido, ele caiu por causa da soberba dele. A Bíblia diz que Deus resiste ao soberbo, mas dá graça aos simples. Ele quer que sejamos simples e humildes, louvados seja o nome. Porque ele diz: aprendei de mim, porque sou humilde e manso. Manso e humilde de coração. Isso é a presença do Senhor. É isso. Ele é o nosso maior modelo de vida para que possamos viver a cada dia. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. Louvado seja Deus. Enquanto os religiosos que conheciam a palavra, conheciam a Torá, conheciam a lei, não se arrependiam, não queriam o Evangelho. Os pecadores que viviam na praça do pecado, a prostituta, o publicano, todos esses, quando ouviam a mensagem, se arrependiam e recebiam a salvação. Segue. Estamos dispostos a seguir? Mas para seguir é necessário deixar alguma coisa. Sempre temos coisas a deixar. Porque quando nós não deixamos, essas coisas passam a ser fardo pesado sobre a nossa vida. E esse fardo pesado vai nos matando na caminhada, vai nos fazendo parar, vai nos fazendo esmorecer, ao ponto que a gente não consegue mais orar, a gente não consegue mais ler a palavra, a gente não consegue mais jejuar, mas a gente fala, a gente fala, a gente fala. E nós temos que ter muito cuidado com a nossa boca, porque as nossas palavras tanto podem nos justificar como também nos condenar. O mestre que disse isso.
o mestre de Deus. Ele nos chamou para seguir Ele. Você não foi chamado para me seguir. Você não foi chamado para seguir uma boa religião. Você não foi chamado para seguir uma denominação. Você foi chamado para seguir Jesus Cristo de Nazaré. Porque é Ele que tem algo para você. É Ele que tem vida eterna. É Ele que vai mudar. Mas eu sou publicano. Eu sou pecador. Eu já fiz tantas coisas erradas. Foi para você mesmo que Ele veio. Glória ao Senhor. Amém, meus irmãos? Amém. Que possamos entender que o Senhor sempre vai nos chamar a viver algo novo. Certa vez um fariseu chegou para Jesus: Senhor, eu te seguirei para onde quer que tu fosse. Jesus disse: as raposas têm covil, os passarinhos têm um ninho, mas o filho do homem não tem jeito na cabeça. Outro chega: Senhor, eu te seguirei, deixa eu enterrar meus pais. Jesus diz: deixa os mortos enterrar os mortos. E outro momento Jesus diz: segue. Porque salvação não é para quem se oferece, salvação é para quem é chamado. Glória a Deus. Pode prestar atenção: todos aqueles que foram chamados pelo Senhor, esses perseveraram na presença do Senhor. Todos aqueles que entenderam o que receberam do Senhor. Não, mas eu falho, eu sou fraco. Você falha, você cai, você pega, como eu também. Mas o pecado que nós cometemos não nos leva a retroceder, nos leva a cair de joelho e pedir perdão e misericórdia ao Senhor. Precisamos permanecer seguindo Ele. Porque aquele que persevera até o fim, é esse que vai ser salvo. E Ele possa continuar nos sustentando. E se Ele não for nosso sustento, se Ele não for a nossa retaguarda, se Ele não for o nosso escudo, se Ele não for o general de guerra, se Ele não for o nosso salvador, nós não chegaremos até o fim. Mas louvado seja que tudo isso Ele é e tem sido sobre a nossa vida. Amém? Vamos se colocar de pé em Jesus.